Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos tratar do tema Novidades da Alienação Fiduciária em Garantia. E o nosso convidado será o Moacir Petrocelli, que é uma grande referência no tema, uma grande autoridade no assunto, autor de livros e registrador de imóveis no estado de São Paulo. Muito bom dia, é uma alegria estar aqui para a nossa programação semanal, que é o Quinta com o DG. E no Quinta com o DG, basicamente toda semana, a gente traz um convidado ou eu apareço aqui sozinho para abordar temas notariais e registrais. Bom dia para Ludmila, bom dia para o pessoal que vai chegando aqui nessa manhã de quinta-feira. E o Quinta com o DG, pessoal, é a nossa programação semanal. É a programação, são as nossas lives semanais que acontecem aqui, visando propagar os melhores conteúdos notariais e registrais. O nosso convidado de hoje, que é o Moacir, já está aqui. E antes de chamar o Moacir para conversar conosco sobre as novidades da alienação fiduciária em garantia, e são várias. Bom dia para o pessoal do Cartório Boa Vista de Minas, bom dia para o Paulo, bom dia para o Evandro, para a Raquel, a galera que vai chegando aqui devagarzinho. Quero deixar dois recados importantes. Bom dia para a Dani. Pessoal, vai mandando aí bom dia, vai contando aí de onde vocês falam. O Paulo lá de Batatais, que é terra onde a minha amiga Silvia Reis é tabeliã. Vai contando aí no comentário de onde é que vocês falam, mandando bom dia. Mas dois recados importantes sobre o Quinta com o DG. Como eu disse, o Quinta com o DG é a nossa programação semanal, que acontece toda quinta-feira, às 7h38 da manhã. Então você pode marcar aí na tua agenda toda quinta-feira, 7h38 da manhã. Tem gente de todo o Brasil aqui, São Roque, Lavras, BH. Bom dia para Flávia, minha querida amiga de Santo André. Bom dia para o Fabiano de Volta Redonda. Segundo de Notas de Jaú, João. Vai colocando aí o pessoal de onde fala. Mas, como eu dizia, nossa programação acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã. E você pode marcar na tua agenda. O pessoal às vezes pergunta, vai ficar gravado? Fica gravado, mas é legal você estar aqui toda quinta-feira, ao vivo, para poder aprender. E é o que eu gosto sempre de falar, que a gente tem um compromisso com o aprendizado. É aquele horário que você reserva para você absorver um bom conteúdo, para você estudar um tema novo, porque aqui a gente sempre traz materiais que têm essa relevância para o nosso direito notarial e registral, para os concursos para cartórios e para a advocacia extrajudicial. Segundo recado importante, o legal de vocês estarem ao vivo aqui é que vocês podem fazer perguntas, tá? Então, quem quiser mandar perguntas sobre o tema, tanto para o Moacir como para mim, pode mandar. Claro que tem que ser sobre o tema do dia. Então, vocês mandam perguntas e a gente procura responder. E lembra só que quem quiser e puder, ao lado da caixa de comentários tem um botão do aviãozinho. Você pode clicar lá no botão do aviãozinho e mandar para pessoas que queiram estudar com qualidade o direito notarial e registral, me ajudando a propagar os nossos conteúdos. Então, quem quiser, clica lá no aviãozinho e manda. E eu já falei bastante. O Moacir Petrocelli para falar sobre esse tema incrível que é a alienação fiduciária em garantia. Oi, Moacir, bom dia. Olá, querido, tudo bem? Como vai? Bom dia, prazer em falar contigo aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa, Arthur. Agradeço muito aí ao convite. Com certeza temos bastante coisa para tratar. Hoje, inclusive, já consultando o diário oficial aqui nosso em São Paulo, já temos uma novidade, né? Um provimento que foi publicado modulando aí os efeitos a respeito do provimento do CNJ. Temos bastante coisa para falar, querido. Um prazer estar contigo. Essa nem eu vi ainda esse provimento. Vou aprender aqui ao vivo com o meu amigo Moacir. Que legal, que legal. Exatamente, escolhi esse tema da alienação fiduciária porque muita gente tem falado a respeito. Desde a lei do Marco das Garantias, a gente começou a falar muito na alienação, na hipoteca também um pouquinho, né? Agora a gente teve provimento recente do CNJ, que trouxe uma nova roupagem, possivelmente aí.
E eu não vejo ninguém mais indicado que o Moacir para falar sobre esse tema. O Moacir que escreve, tem livro a respeito, fala sobre. Moacir, inclusive, em pessoal, quem gostar de participar de canais de estudo com qualidade, Moacir está coordenando aí um projeto bem legal de um grupo, agora são dois já, né, Moacir? Grupos de WhatsApp aí, com conteúdos, informações notariais e registrais. Ele apresenta ali algumas enquetes e tal. Então, quem quiser, depois procura o Moacir aqui no perfil do Instagram dele e pede para participar do grupo, porque vale a pena. Vale a pena, é bem legal. O site do Moacir ficou muito bonito também, com conteúdos de qualidade. Então, a gente tem que propagar bons canais de estudo. E eu quero recomendar aqui os canais do Moacir, que são super bacanas. Tá bonito lá, hein, Moacir? Ô, querido, obrigado pela gentileza. Eu acabei criando um pequeno projeto que nasceu despretensioso, a Academia Registral. A ideia é, como a nossa área vem sofrendo inúmeras alterações, tanto legislativas como muita decisão, né? Então, como fica muito difícil de acompanhar, o objetivo foi de reunir colegas que têm esse interesse comum, né? E que possam manter-se atualizados. E aí nós começamos entre amigos, aí alguns alunos foram entrando, e a coisa foi tomando uma proporção bem legal. Então, quem quiser, é só me procurar ali no Instagram, ou mesmo no meu site, que é moacirpetrocelli.com, e ali você já consegue acessar direto o grupo da academia. É bem Não, tranquilo vale a pena. no Vale a sentido pena. de que a gente procura deixar fechado, sem muita troca de mensagens, para que não polua também ali o nosso dia a dia com informações desnecessárias. Não, eu tô adorando. Aliás, eu aprendo bastante. O Moacir coloca umas discussões super legais ali. Ele põe umas enquetes para o pessoal dar opinião. E a enquete, como ele disse, não é aberto para discussão. Então, ó, tem bastante gente aqui já elogiando o grupo, o Alberto, a Flávia, a galera que já participa. É bem legal porque de fato não fica. Às vezes você fica sem. Eu fico sem mexer no WhatsApp por uma hora, você entra nos grupos, tem lá 500 mensagens. Você fica até, você fala, pô, como é que eu vou resolver isso aqui, né? Mas Exatamente. o grupo do Moacir, não. Ele tem lá umas pesquisas, a galera clica, participa. E a dinâmica é muito legal. Ele manda uns resumos, às vezes, sobre temas importantes. Então, vale a pena, viu, gente? Quem quiser estudar com qualidade, conheça lá tanto o site como o grupo de WhatsApp pede para fazer parte. Moacir, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso tema. E a primeira coisa que eu queria, às vezes a gente tem um público bastante eclético, tem pessoas aqui que já têm um nível de estudo mais avançado, tem gente que, enfim, está começando agora no direito notarial e registral. Ponto que eu acho importante, muitas vezes as pessoas escutam, né? A alienação fiduciária em garantia, alienação fiduciária e sabe que é uma garantia, sabe que em tese ali você contrai uma dívida e você tem a entrega aí do bem como uma garantia do pagamento. Mas eu queria que você trouxesse para a gente uma explicação, no seu olhar, já que o nosso tema é alienação, sobre o que é a alienação fiduciária em garantia, né? Se você fosse explicar para alguém pela primeira vez o que é essa tal da alienação fiduciária em garantia, eu queria ouvir com as tuas palavras e a partir daí a gente vai falando sobre novidades, comparações com outros institutos. Acho que seria um bom ponto de partida se você topar. Claro, querido. Então, assim, primeiro nós temos uma complexidade natural do Instituto que deriva até da ausência de uma regulamentação consolidada em um único texto normativo. Então, temos previsão específica no Código Civil, mais generalista, temos previsão com relação a bens imóveis, a 9.514, bens móveis no Decreto-Lei 911, enfim, há uma certa complexidade normativa, sem falar das normas administrativas das corregedorias e do próprio CNJ. Então, isso torna muito mais complexa a tarefa de interpretar corretamente esse instituto. Mas, Arthur, na minha visão, o primeiro que me parece fundamental entender é partir da análise também do nosso sistema de transmissão da propriedade. Então, muita gente confunde o negócio jurídico em si, né, que por vezes está restrito ao ambiente obrigacional, e a partir do momento que há ingresso no registro, em razão da previsão legal, com o direito real.
real em si. Então, quando a gente fala em alienação fiduciária, nós estamos tratando do negócio jurídico em si, que ele pode ser formalizado, como nós podemos abordar mais para frente, por instrumento particular ou escritura pública, tal qual regulamentado pelo CNJ recentemente. A partir do momento que ele ingressa no registro, nós temos o surgimento de um direito real. E esse direito real, ele mantém uma complexidade bastante interessante. Então, veja, normalmente nós temos o Instituto da Alienação Fiduciária atrelado a uma compra e venda, falando mais da parte imobiliária, de um bem imóvel. Então, o negócio basal praticamente se restringe a uma compra e venda com um pacto adjeto de alienação fiduciária. A alienação fiduciária ela é um acessório, né, um negócio de garantia na dicção da lei, para fins de otimizar o mercado imobiliário e permitir que as pessoas adquiram bens sem que seja feito o pagamento à vista da sua integralidade. Então, essa é a função do Instituto, é permitir que o pagamento seja feito através de normalmente um mútuo bancário, um financiamento, para viabilizar a aquisição de bens imóveis. Quanto à natureza jurídica do Instituto, Arthur, me parece assim interessante considerar o seguinte: quando a gente leva a registro a alienação fiduciária, surge o direito real chamado de propriedade fiduciária. Veja como é complexa essa relação jurídica. Com o surgimento desse direito real, nós temos dois polos dessa relação jurídica: o devedor fiduciante e o credor fiduciário. O imóvel em si, ele fica, na dicção da doutrina, afetado à garantia da dívida. Então, ele fica fora do comércio. O que existe para o direito é o direito do devedor fiduciante, que é um direito real, e o direito do credor fiduciário, que também é um direito real. Mas vejam só que interessante, o imóvel em si, ele está fora do comércio, ele não pode ser alienado novamente. O que pode ser objeto de transação é o direito real do credor fiduciário e o direito real do devedor fiduciante. Entender essa engenharia já ajuda bastante, viu, Arthur? Rapaz, e entender essa engenharia é que você fala bem e domina o assunto e faz parecer fácil, mas não é. Porque dois pontos que eu gosto de anotar aqui os conteúdos quando o pessoal traz, eu estava pensando em duas situações ao ouvir a tua fala. Primeira, a alienação fiduciária ela é tão vinculada, de fato, né? A alienação ela permite, você usou uma terminologia que eu gostei muito, né, de permitir a aquisição imobiliária, porque hoje a grande verdade é que se você sair perguntando pela rua, olha, escuta, você aqui, você tem dinheiro para comprar o teu... Eu vou comprar um apartamento, não importa qual é o valor do apartamento, pode ser um apartamento de 200, de 500, de 1 milhão. Se você sair perguntando para as pessoas, provavelmente 80, se não mais, por cento dessas pessoas dirão, eu não tenho dinheiro, o dinheiro integral para adquirir o meu imóvel. E a gente sabe que o sonho da aquisição imobiliária, aquele sonho do imóvel próprio, é o sonho de muitos brasileiros, né? Muita gente tem o seu, eu não quero morar de aluguel, eu quero ter o meu próprio imóvel. E aí, para você ter o teu próprio imóvel sem ter dinheiro, a gente temos que criar alternativas. E uma dessas alternativas hoje vem no entorno desse contexto da alienação fiduciária. E é interessante que, apesar da alienação fiduciária poder ser uma ferramenta utilizável por qualquer ser humano pode fazer uma operação de venda e compra. Vamos ficar nesse contexto imobiliário, que eu acho que é o principal aqui para a gente. No contexto da venda e compra do imóvel, se eu, Arthur, quero vender um bem imóvel para o Moacir, e o Moacir vai me pagar de forma parcelada, nós podemos usar a alienação fiduciária em garantia. Mas é interessante que a alienação fiduciária é um instituto que ficou muito linkado, muito vinculado com as instituições bancárias, com as grandes construtoras. Parece que só eles podem usar. Né? Então, não, eu vou lá no banco fazer o meu contrato de financiamento e aí eu já tenho o meu contratinho, entre aspas, de financiamento, deixando o bem em garantia para o banco. É alienação fiduciária. As pessoas nem chamam pelo nome, mas é o contratinho que fica ali para o banco. Então, o primeiro ponto
é essa questão, né? A alienação, de fato, ela é vamos dizer assim, ele é um grande canal de realização de sonhos, vamos dizer, porque ela permite aquisição imobiliária. E é uma ferramenta que, enfim, que se consolidou dentro da nossa rotina. Esse é um primeiro ponto. Até, Agora, eu acho que o que você falou Arthur, demais... Oi, pois se não, você, pode falar. ainda nesse primeiro ponto, só para a gente não perder o raciocínio, só para a gente também otimizar a questão do objeto, né? Aquilo que Uhum, pode ser garantido pela alienação fiduciária. Eu tive contato recentemente com alguns tipos de contratações alheias à aquisição imobiliária. Então, veja que interessante. Já tivemos uma alienação fiduciária garantindo uma dívida derivada da locação de equipamentos de academia. Então, o cidadão ia montar uma academia, contratou ali uma locação desses equipamentos, estimaram uma dívida, essa, né, que seria paga no decorrer daquela locação, e deram em alienação fiduciária. Outro dia, tivemos um caso peculiar de financiamento estudantil, normalmente faculdades de medicina aqui da região, eles acabam pedindo um bem em garantia, né, até para que haja alguma segurança da universidade, e também estão utilizando-se da alienação fiduciária de bens imóveis com esse instituto. Do mesmo modo, já tive contato com instrumentos de parcerias agrícolas, cuja dívida foi estimada em um valor e a garantia fiduciária também foi utilizada. Então, veja, embora esteja a sua contratação padrão vinculada à aquisição de imóvel, não apenas se restringe a ela. Nossa, muito legal, bela observação, porque de fato a gente tem essa ideia, mas não, você tem a origem da dívida pode ser de múltiplas razões, você trouxe várias aqui, né? Bem legal. Agora, um ponto que você falou lá na primeira parte, e esse ponto eu achei muito interessante, é a ideia das pessoas compreenderem o que é exatamente que elas têm quando elas contratam a alienação fiduciária em garantia. Por quê? Muitas vezes, o devedor, que não é mais proprietário do bem, ele não é mais proprietário do bem, ele acha que é dono. E aí ele tem um imóvel, ele tem uma dívida, e aí ele quer, sei lá, num dado momento do tempo, ele acha que ele pode vender aquele imóvel, mas ele não tem mais imóvel, ele tem os direitos do devedor ali fiduciante, que, como você bem disse, cada credor fica com os seus direitos, devedor com os seus, mas o bem em si, ele sai do mercado, porque a propriedade... A gente tem, né, fala-se, né, na questão da propriedade vazia do credor, mas a gente sabe que ali não tem um bem passível de transmissão, existem direitos. Mandar um abraço para o Joãozinho Massoneto aqui, que acabou de entrar. O João chegou aí agora. Então, esse é um ponto muito interessante que também, em várias ocasiões, hoje no contexto, nos cartórios, nós fazemos aí as escrituras de inventário extrajudicial, de divórcio extrajudicial, e é muito importante que o tabelião, que o advogado entenda exatamente esse contexto, porque casais, incontáveis casais, adquirem ao longo do casamento, ao longo da união estável, um determinado bem e fazem a alienação fiduciária em garantia. E aí eles chegam ali no cartório querendo fazer o divórcio, você precisa ler o contrato para ver o que ficou pactuado. Muitas vezes as pessoas já saem partilhando, atribuindo responsabilidade de pagamento para um, para outro, mas o ponto, nesse caso, ninguém pode ter preguiça de ler o contrato, porque a maioria desses contratos são contratos extensos e a gente precisa ver, né? Precisa ver quais são as condições ali e tal. No contexto do inventário também isso é muito importante, porque a leitura aqui torna-se muito mais importante, porque há contratos que prevêem a quitação do contrato no caso do evento do falecimento, são seguros contratados ali na alienação. E aí, se você tem esse seguro, possivelmente você vai partilhar aí sim o imóvel, né? Agora, se não tiver seguro, o que você vai partilhar? Você vai partilhar os direitos decorrentes do contrato. E aí é uma outra figura. Então, cara, talvez até você possa trazer um pouquinho da prática dessas figuras, porque esse é um ponto que eu noto que as pessoas têm uma baita dificuldade, porque
a questão que eu vejo é assim, muitas vezes as pessoas tratam o direito decorrente do contrato da alienação como se propriedade fosse. Você sabe que às vezes até quando a gente pega e tem contato com alguns formais de partilha do judiciário, o próprio poder judiciário muitas vezes trata os direitos de contrato como propriedade. E não é, né? Então eu acho que essa perfeita compreensão é o que eu disse. Você fez parecer fácil, né? Você explicou muito bem ali o que o credor tem, o que o devedor tem. Você que domina muito o tema, talvez as pessoas que aqui escutem, né? A gente tem aqui grandes tabeliães, grandes registradores, fala, pô, eu entendo isso que o Moacir está falando. Falando em grandes tabeliães, olha quem entrou agora, o nosso querido Biratã Guimarães, grande mestre aí, grande referência. Um abração para o Biratã. Cara, a gente talvez escute isso com facilidade e fala, pô, não, isso aqui, caramba, o Moacir está falando, é claro que é assim. Pessoal, não é tão claro assim, porque às vezes, e Moacir como registrador deve ter contato com muitos títulos, possivelmente que envolvam isso, não é fácil compreender essa questão de que são direitos e que esse bem, basicamente, ele está fora do mercado como propriedade imobiliária até que se consolide essa situação. Tem bastante, né, Moacir, situação em torno disso, né? Impressionante. E como a gente colocou, né? Então, o fato de existir esses dois polos da relação jurídica e ambos com direitos reais sobre o imóvel, né? Então, o que acontece? Nós temos ali bem claro que, por exemplo, uma penhora, uma indisponibilidade durante a vigência ali da fidúcia, nós temos que ela incide não sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos do devedor ou os direitos do credor. Isso tem que ficar claro nas ordens judiciais, nos títulos que nós recebemos para fins de qualificação, e por vezes isso não fica claro. Como você bem colocou, uma situação que é bem comum também é a questão das partilhas, seja em razão de separação, de solução de união estável, divórcio, ou mesmo na partilha causa-mortes. O que é interessante, nós temos até bem consolidado na nossa jurisprudência, é o fato que, vamos imaginar uma situação bem clássica, né? Então, marido e mulher, durante a vigência ali do casamento ou da união estável, em comunhão parcial, adquirem ambos ali um imóvel com financiamento, né, com alienação fiduciária. E aí eles vão se divorciar. A pergunta que fica é, eles vão atribuir 50% do imóvel para cada um, como normalmente acontece nesse caso. Nesse caso, nessa situação, para fins de divórcio, o credor precisaria anuir, afinal, vai ficar 50% para cada um? E a resposta que nós temos, Arthur, e a jurisprudência tem ratificado isso, é que sim, é necessário a anuência do credor pelo simples fato de que o credor ele vai precisar analisar o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Por quê? O mútuo, o empréstimo foi concedido, por vezes, com base no salário que o marido, à época do casamento, oferia. Por vezes, a mulher ganhava mais que o marido, ou vice-versa. A gente não está aqui para discutir a relação social, mas sim o fato jurídico em si, que foi o objeto, o fato gerador daquele financiamento. Então, o banco precisa ter, a instituição financeira, seja quem for o credor fiduciário, precisa ter a condição de aferir, olha, em razão dessa partilha, de fato, como vai ficar a nova situação após o fim dessa relação. Então, é importante que se tenha bem claro isso. E só para arredondar, com relação à partilha causa-mortes, de regra, né, sendo ela a partilha ideal, igualitária, prevista pela lei, não há a falar na anuência do credor nessa hipótese, porque pela SAISINE há uma transmissão automática. Sim. Agora, veja bem, se os herdeiros eventualmente se compuserem para um acordo, existir ali uma cessão de direitos hereditários, enfim, algum tipo de situação que altere aquela partilha igualitária, aí já me parece que a anuência do credor seria indispensável, Arthur. Ô, Moacir, e você sabe que desses dois pontos que você trouxe, um que gera muita discussão no tabelião de notas é a questão do divórcio, porque não raras vezes essa manifestação do credor, ela demora, e o cara quer divorciar.
eu quero divorciar, eu quero romper meu vínculo, mas eu vou ficar, eu vou esperar o banco se manifestar. E o teu raciocínio é muito interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tô dividindo meio a meio. Mas o meio a meio, dentro dessa avaliação financeira do banco, pode não ser tão interessante justamente pelos fatores que você trouxe aí agora. E o cenário fica ainda muito mais complexo quando você tem, o marido ou a mulher vai assumir o, o pagamento das parcelas que restam. Perfeito. Aí a coisa também já muda ainda mais de figura, porque é um só. Perfeito. Uma discussão que eu pego muito casos nessa linha, também já teve julgado nesse sentido, são decisões quando um dos membros do casal contrata solteiro e aí, tipo, sei lá, um ano depois casa e continua pagando as parcelas ao longo do contrato já casado. Aí vai divorciar, é bem particular daquele que originalmente contratou. Mas espera aí, mas durante o contrato todo estava casado. Né? E já teve, né? Já há também manifestações nesse sentido, mas são situações que geram um certo estresse, vamos dizer assim, porque a pessoa acha que é simples. Fala, não, eu quero divorciar, não quero mais ter esse vínculo, mas a pessoa não entende que, por vezes, justamente por ela ter assinado um contrato, você tem que aguardar a manifestação. A Fabi Auriti aqui falou que o que ainda gera muita dúvida é se você está partilhando o crédito ou o bem. E, de fato, é a grande dúvida. Talvez, né, gente, um caminho que a gente deixa para quem quer se divorciar de imediato e não aguardar qualquer tipo de manifestação, o caminho talvez seja você divorciar sem a partilha desse bem. Podem existir outros bens, em muitos casos é o bem único, você tem esse imóvel financiado, mas um caminho possivelmente seja o divórcio sem a manifestação da instituição e aí depois você faz a partilha posterior, né, com os reflexos que isso gera para a pessoa. Mas é interessante porque, veja só, a gente está falando de alienação fiduciária em garantia. Muitas vezes você pensa que não, eu só vou falar da alienação na contratação dela dentro da transmissão imobiliária, mas ela tem aqui ela gera múltiplos reflexos. Por quê? Porque talvez seja aí a forma de garantia mais utilizada que a gente tem hoje dentro das transações. Claro, tem outras possibilidades, mas na transação imobiliária eu vou deixar um imóvel em garantia. O que eu uso? Eu uso alienação fiduciária. E falando nela, Moacir, na questão da transmissão imobiliária, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, por favor. Você que já tem livros, né, trabalha aí dentro do tema. Cara, que você desse um olhar, a alienação fiduciária já tem algumas décadas como uma forma de garantia. A lei da alienação é de 97, né? 97, a gente tem aí... como que você vê a evolução da alienação fiduciária como uma forma aí de garantia? E quando você fala um pouco dessa evolução, eu queria que você já contasse para a gente um pouquinho das principais mudanças que você vislumbrou dentro da lei do marco das garantias, talvez até dentro das possibilidades, falando um pouquinho num comparativo. Muita gente pergunta, né? Pô, agora, porque ninguém falava em hipoteca até o marco das garantias, e agora tivemos mudanças na hipoteca, e às vezes as pessoas perguntam, pô, mas hoje, o que me leva a escolher a alienação fiduciária ou a hipoteca? Porque eu tenho a possibilidade da execução extrajudicial da hipoteca, pode ter... E se eu vou escolher entre uma e outra, o que me levaria a optar por um ou outro? Então, de forma breve, a gente está aqui numa live, numa dinâmica rápida, conta um pouquinho como você vê a evolução da alienação nos últimos anos e focando agora, né, na lei do marco das garantias, essa comparação com a hipoteca. Obrigado aí para a Dani, que falou que está muito legal a live. A galera que estiver gostando, manda aí nos comentários, que é bom para a gente saber também. Diga lá, meu amigo. Olha,
a lei do Marco das Garantias, Arthur, foi uma lei que trouxe para nós, do extrajudicial, uma série de novas atribuições, uma série de novidades que repercutem de maneira muito positiva na sociedade, na minha visão, né? E vem muito em linha, né? Além do espírito de desjudicialização, mas eu acho que o legislador, com essas recentes novas competências, tem visto no extrajudicial um grande parceiro do Estado, um parceiro do Judiciário, e mais importante, ontem até conversava com o Marco Tura sobre a questão da arbitragem no notariado. Encontrei o Marco Tura no final de semana. Você sabe que a gente mora na mesma cidade, ele é gente boa demais. Demais. Nossos filhos estudam na mesma escola. Que coisa boa. E grande conhecedor, viu, da nossa área e, sobretudo, da questão da arbitragem. Sim. E aí, nós até comentávamos que o grande ponto, né, em relação ao benefício da atuação notarial e também do registro de imóveis nessas execuções extrajudiciais é a eficiência, Arthur. Então, assim, o fato de se atingir aquilo que se alcançaria no Poder Judiciário em um tempo demasiadamente superior. Então, isso para o mercado, tempo hoje é dinheiro, né? Então, se a gente consegue entregar o mesmo bem jurídico com a mesma segurança jurídica, sem nenhum tipo de violação de direito fundamental, sempre resguardada quando for o caso, o acesso ao judiciário, para quem se sentir ameaçado ou violado, isso é de um valor para a sociedade, né? Naquela análise que é sempre importante, econômica do direito hoje, para que seja buscada a eficiência e a razão de ser dos institutos. Então, eu vejo que desde o surgimento da alienação fiduciária, e os números mostram isso, Arthur, as instituições financeiras têm estudos bem relevantes a respeito disso, em relação ao boom, né, do mercado imobiliário, desde a lei da AF até os dias atuais, como houve um aumento das contratações imobiliárias, isso mobiliza a indústria da construção civil, o acesso ao crédito a juros mais baixos, né, com a garantia de que o banco ou a instituição financeira, o credor de maneira geral, ele vai reaver aquele valor que foi concedido de crédito de maneira eficiente. Então, eu acho que as alterações legislativas têm caminhado muito em linha com esse pensamento de o extrajudicial ser um grande parceiro e pode cooperar muito com o judiciário. Agora, mais objetivamente, com relação à sua questão de um cotejo entre a hipoteca e a alienação fiduciária, a hipoteca ela foi reavivada com essa possibilidade agora da sua execução extrajudicial, mas eu acredito que a alienação fiduciária ainda está um passo à frente, né, adiante da hipoteca, sobretudo com relação a não se submeter ao concurso de credores, por exemplo, na recuperação judicial e na falência. É uma preocupação muito constante de credores, né, de maneira geral, em países em desenvolvimento como o Brasil. Afinal de contas, a economia oscila, nem sempre as empresas passam pelos melhores dos mundos no ambiente econômico. Então, o fato de ser um patrimônio afetado e destacado desse concurso de credores, na minha opinião, é o que coloca a alienação fiduciária um pouquinho à frente da hipoteca nesse cenário atual após o Marco das Garantias, querido. Legal. Isso é super importante, porque se você for pensar justamente na instabilidade que a gente vive, você não ter essa submissão ao concurso de credores na falência é um grande negócio. É um grande negócio. Então, óbvio que, até o Vinícius colocou aqui, ela oferece uma maior garantia ao credor. E é interessante lembrar que, no caso da hipoteca, na alienação fiduciária em garantia, prevendo ou não a questão da execução extrajudicial, na verdade, ela já é inerente ao instituto. E na hipoteca, é importante que nos títulos, caso haja o interesse da contratação da hipoteca, porque muita gente falou, né, Moacir? Você usou até acho que uma expressão, ressurgiu a hipoteca. Muita gente fala, a hipoteca ressuscitou, porque ninguém usava hipoteca mais. Não é? Ninguém usava mais
a hipoteca. E aí agora, com a possibilidade da execução extrajudicial, a galera volta a falar na hipoteca. E aí fala, a hipoteca ressuscitou, né? Exato. Parece o Jason lá na Sexta-feira 13, né? O pessoal falou do Ralph aqui, o Ralph adora o Jason, né? Lembrar do Jason na Sexta-feira 13. Mas a verdade é que só que na verdade na hipoteca, se você for contratar a possibilidade da execução extrajudicial, tem que estar no título, isso é importante, Isso, porque se você ficar quieto, não. Então já é também uma sutil diferença, isso. mas tem que ter sempre essa lembrança. Agora, o mais importante é justamente essa questão que o Moacir levantou da não submissão ao concurso de credores numa eventual falência. Por isso, eu concordo com o Moacir que se a gente for pensar numa mecânica de garantia que proteja mais o credor, essa mecânica, com certeza, é a alienação fiduciária. E claro, né, gente, vamos lá, aí a gente poderia trazer outras diferenças que, para o devedor, você ser dono de um imóvel hipotecado, e aí na hipoteca eu não tenho aquela segmentação de direitos entre direitos do credor e direitos do devedor, o devedor continua sendo dono e ele, via de regra, vai vender, vai poder vender. Ele tem uma propriedade imobiliária de um imóvel gravado com uma hipoteca. E aí, é óbvio, até pensando na segurança do credor, e tudo bem que aí você pode ter hipóteses onde essa transmissão gere efeitos com a própria dívida e tal, mas pensando nos próprios direitos do credor, é muito melhor você limitar a disponibilidade do bem do devedor e ficar no círculo patrimonial dele do que esse imóvel sair para A, B, C, D, E, F, e aí quando você tem que executar a tua garantia já está no nome de uma outra pessoa que pode alegar uma boa fé, sei lá, hoje em dia dá para alegar tudo, né? Então tem que tomar cuidado. Então é importante também que na hipoteca a gente tem essa questão. Na hipoteca, eu, devedor, eu sou proprietário de um bem gravado com esse ônus real da hipoteca. É isso, né? Então, Até, né, acho que... Arthur? Oi? Desculpa Não? cortar seu raciocínio, Imagina, mas imagina. eu acho que quando a gente sempre compara os institutos, fica didático para que quem quer compreender melhor possa aferir a vantagem ou não de um ou de outro. Mas talvez o ponto central de distinção é essa ontológica, né? Enquanto a essência do instituto. Como você bem colocou, na alienação fiduciária, a propriedade se desloca, né, daquele devedor para o credor, que é proprietário resolúvel, não é proprietário pleno, mas o fato é que ele, devedor, não tem mais a propriedade, né, e a disposição do imóvel em si. Ao passo que na hipoteca, como você muito bem colocou, continua sim a propriedade com o seu titular tabular, né? O devedor ele continua proprietário e, em razão disso, ele pode alienar ou dar novamente em hipoteca para o mesmo ou para outro credor. E aí a gente fala em hipoteca de primeiro grau, segundo grau. Eu vi que um colega até colocou aqui a respeito da alienação fiduciária sucessiva. Isso. É exatamente o nome mais técnico a ser dado, porque na alienação fiduciária, em razão dessa natureza própria, não é correto falar em alienação de segundo grau, de terceiro grau, justamente porque o devedor não tem mais a propriedade. Não é? Então, o que há é exatamente essa alienação sucessiva, que inclusive no plano eficacial, ela é condicionada à resolução da primeira alienação fiduciária. Então, é importante que se bem coloque isso. O pessoal tem curiosidade, né? Até o Vinícius perguntou aqui se poderiam comentar sobre implicações práticas da alienação fiduciária sucessiva, porque realmente é um emaranhado, né? Está sempre ligado, né? O que é interessante da alienação fiduciária sucessiva, Arthur, é que agora autorizou-se, de fato, que ela seja de imediato contratada e registrada. Só que a sua eficácia ela fica condicionada à alienação fiduciária anterior. E qual que é a implicação prática disso? Nós temos duas possibilidades. Se a primeira alienação desembocar em um inadimplemento, né, ela vai seguir ali toda a sua execução e o direito desse credor sucessivo, dessa alienação fiduciária sucessiva, ele se subroga lá no final, no produto do leilão, se houver. Agora, no mundo ideal, a primeira alienação fiduciária sendo adimplida e quitada,
nós temos a sua extinção e aí sim esse credor sucessivo se torna o credor primácio, vamos dizer assim, a partir da extinção dessa segunda alienação. Mas a gente sabe que no planeta Terra, não, possivelmente, né, mas você tem que ter um baita... Porque, de fato, a gente lê muita coisa, né? Essa história da alienação sucessiva, muita gente fala, ah, não, agora é uma possibilidade e tal, e aí você vai ter o mesmo bem podendo ir para mais de um credor e não sei o quê. Mandar um beijo para Marília, lá do Cartório no Foco, que entrou aqui agora, grandes parceiros aí, amigos de longa data. O pessoal tá mandando muita pergunta e comentário aqui, não sei se a gente vai conseguir ver tudo, mas agora, essa questão da alienação sucessiva, ela tem que ser tratada com um super cuidado, porque de fato, como o Moacir pontuou com maestria, a valia, vamos dizer assim, das subsequentes está sempre condicionada ao quê? Ao adimplemento das anteriores. Se não tiver adimplemento da anterior, você vai lá para o final e se sobrar alguma coisa, você entra ali num recebimento de um valor. Então, gente, provavelmente, se você pega um cara que está lascado financeiramente, eu vou usar a palavra aí real, esse cara sai dando bem alienação fiduciária em garantia, coitado dos credores subsequentes, porque o primeiro talvez não, né? Ele terá o bem ali vinculado ao adimplemento, mas os demais, cuidado. Pois é. Porque, né, o pessoal fala muito, ai, nossa, agora isso vai fomentar o crédito e tal. Calma, porque não é bem assim, né? Você tem que avaliar muito quem é esse dono do imóvel. O objetivo da lei, Arthur, me parece que foi para aquelas situações que talvez não sejam a grande maioria, vamos colocar assim, em que, por exemplo, vamos imaginar que o cidadão contrata lá uma alienação fiduciária de 1 milhão para pagar em 5 anos. Então ele vai pagando, faltando 6 meses para acabar o prazo, ele já quitou, sei lá, 90% desse primeiro financiamento e eventualmente ele precisa tomar um novo empréstimo e o banco sabe, olha, ele é bom pagador, honrou o compromisso até aqui. Então, eu tenho, vamos dizer assim, condições, né? Tenho um score positivo ali na avaliação financeira, eu tenho condições de conceder um empréstimo porque o próprio imóvel, ele tem potencial econômico suficiente para suprir essa nova garantia. Então, nesses casos, faz muito sentido. Né? Agora, não significa que a torto direito, aqueles financiamentos de 30, 35 anos, a pessoa já vai sair contratando. Não é por aí. Sim. Ou até mesmo se o cara é dono de um imóvel que sobreponha muito o valor da dívida, e às vezes pode ocorrer. Mas, galera, é assim, ó, se você for pensar, a alienação sucessiva, ela parte do pressuposto que o cara possivelmente não tenha outros bens para dar em garantia, porque se ele tivesse, ele não precisaria dar o mesmo bem em garantia duplamente. Então, cuidado, porque é uma possibilidade. Esse exemplo que o Moacir trouxe é real, existe, as pessoas podem, enfim, ter uma situação fática nessa linha, pode ter também esse caso que eu trouxe, mas sempre cuidado. Ó, o Biratã colocou aqui, o nosso grande mestre e amigo, a alienação sucessiva deve ser vista com muita cautela. Parece-me que a prudência notarial seja imperativa na orientação dos eventuais credores, pois os riscos foram muito bem pontuados. É isso. A gente não pode, né? Porque uma coisa é você ler a notícia na imprensa jurídica, falar, não, agora tem aí, o bem vai para o mercado. E outra coisa é chegar alguém para te pedir um parecer, uma opinião, um assessoramento jurídico, e você falar, não, é bom negócio, pode contratar, porque a gente sabe que a gente tem sempre tem que ter muito cuidado com essa situação. O pessoal está pedindo para falar sobre outros temas, mas a gente tem aqui 10 minutos, pouco mais de 10 minutos, e eu não quero encerrar o nosso encontro sem falar do recente provimento do CNJ, que já vem sendo até questionado, né? Ontem circulou nos grupos de WhatsApp aí um pedido de providências com relação a esse provimento e tal. Moacir, o que você achou do provimento que valorizou, vamos dizer assim, a utilização da escritura pública, limitando um pouco mais um pouco mais não, né? Limitando muito mais a contratação da alienação por instrumento particular. A gente sabe que essa
discussão é uma discussão que já existe a longa data sobre Sim. como é que eu interpretaria os artigos da lei da alienação fiduciária no quesito prescindibilidade da escritura pública quando do uso da alienação. A gente sabe que existem estados no Brasil, como acho que é o caso de Minas Gerais, que já contemplavam, né? Em Minas, se eu não me engano, na normatização deles tem uma diretriz análoga a essa que o CNJ trouxe. Aí sai o provimento do CNJ dizendo em nível nacional que você tem e claro que o provimento foi incorporado ao nosso Código de Normas, que é o provimento número 149. Moacir até falou que acho que hoje saiu aqui em São Paulo, né? Alguma novidade, até o Bruno colocou isso também aqui agora para gente. E claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que critica. O próprio provimento, como eu disse, já está aí sendo objeto de impugnação. A gente sabe que essa é uma discussão que provavelmente vai perdurar por mais algum tempo, mas eu queria ouvir o que você acha, você como estudioso da alienação fiduciária, se você gostou, não gostou, cuidado, hein, brincadeira, mas ouvir a tua opinião a respeito dessa mudança, que é uma mudança significativa e que trouxe, né, mais uma mudança que trouxe aí para a boca do povo, vamos dizer, o tema alienação fiduciária em garantia. Conta pra gente sobre provimento, sobre tua opinião, e a gente escuta aí nesse tempinho que a gente tem para nossa live. Arthur, então eu até quem já teve a oportunidade de ter contato com o meu livro na primeira, na segunda edição, agora a gente está caminhando para a terceira, a editora me deu um feedback, provavelmente em agosto vai sair. Legal. Já a terceira já com todas essas atualizações, etc. Que legal. Mas enfim, quem tem a oportunidade de me acompanhar, eu sou um defensor nato das escrituras, da atuação notarial. Eu trato em um capítulo praticamente todos os benefícios ali da atuação notarial, toda a profilaxia de evitar litígios, a prudência, a cautela. E para nós, no registro, Arthur, quando nós qualificamos uma escritura, a qualificação ela é até mais, vamos dizer assim, ela carrega um ar mais leve, né? Quando passa por uma prévia qualificação notarial. Então, para nós é muito mais importante, né? Mais, vamos dizer assim, para o mercado também, né? É mais relevante que isso seja feito através de escritura. Por quê? Passa por uma dupla qualificação e isso evita lá na frente os futuros litígios, não é? Mas a gente não pode ignorar também a questão que estamos subjugados pela legalidade. Então, se a lei determina a possibilidade, em determinadas hipóteses, da instrumentação por escrito particular, não podemos fechar aos olhos a isso, né? Então, isso tem também um reflexo no mercado imobiliário, a gente não pode negar, mas o fato é que o CNJ resolveu dar uma interpretação um pouco mais restrita ao artigo 38 da 9514. Isso foi feito através do provimento 172 de 2024, no sentido de que a flexibilidade formal, ou seja, a utilização de instrumento particular, ela é restrita às entidades autorizadas a operar no SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, incluindo ali cooperativas de crédito, a questão das administradoras de consórcio, e também quando a própria lei especial determinar essa flexibilidade formal. Então, me recordo aqui da própria Lei 4.380 do SFH, temos a própria lei da garantia guarda-chuva, que foi uma questão que já me perguntaram, lá no artigo 4º, acho que é 13.476 de 2017, tem a flexibilidade formal. Então, quando a lei estipular a flexibilidade formal, ela deve ser observada, não é? Já puxando um pouquinho aqui para nós em São Paulo, hoje publicado no Diário Oficial, uma coisa que eu achei muito importante, Arthur, porque embora reconheçamos a relevância da atuação notarial, é certo que a prática tinha mostrado para nós que havia muito mais instrumentos particulares sobre a alienação fiduciária. E o mercado, de uma maneira abrupta, foi pego de surpresa. Então, na minha opinião, era prudente mesmo uma norma, vamos dizer assim, de direito intertemporal, que
tratasse, né, tivesse ali um marcador de tempo para falar, olha, dali em diante, vamos exigir para essas situações que o provimento CNJ trata, a observância do artigo 108. E o provimento da Corregedoria, número 21 de 2024, publicado hoje, ele traz essa modulação temporal e diz basicamente o seguinte, que os contratos celebrados por instrumentos particulares antes da vigência do provimento do CNJ podem ser admitidos a registro desde que o oficial, por elementos concretos, possa aferir a autenticidade da data. E quais são esses elementos concretos? Normalmente, o reconhecimento de firma é um instrumento de segurança bem interessante, isso foi colocado no provimento expressamente, mas ele diz outro meio de prova que se mostrar idôneo a essa finalidade. Qual seria um outro meio de prova? Um colega me perguntou ontem, olha, Moacir, eu estou com um instrumento aqui, foi lavrado e concluído antes do provimento e as partes assinaram por escritura pública qualificada, por assinatura eletrônica qualificada, antes da vigência do provimento. Posso aceitar? Eu havia falado, olha, em princípio seria importante aguardar a posição da Corregedoria a respeito dessa modulação temporal. E hoje saiu, então é um exemplo prático que, além do reconhecimento de firma, uma assinatura eletrônica, ela tem ali o seu marcador temporal que vai permitir que o oficial afira corretamente a data que esse instrumento foi celebrado. E eu acho, Arthur, até nesse fim de semana passado, conversava com o Dr. Naline, né, que foi nosso corregedor aqui em São Paulo, uma grande entusiasta aqui do extrajudicial, e ele também tinha essa preocupação justamente porque como nós temos uma atuação na esfera administrativa, né, e que vem de maneira abrupta, é necessário que o administrador, né, aquele que atue nessa condição, ele tenha noção do reflexo prático, né, o reflexo que a sua decisão vai ter na sociedade. E para isso, uma norma que administre essa modulação temporal faz todo sentido. Então, acho que andou muito bem a Corregedoria Paulista aqui nesse sentido. Há recursos aí perante o CNJ tentando trazer uma modulação em nível nacional. Vamos aguardar os próximos passos. Mas, de maneira geral, achei muito proveitosa a restrição feita pelo CNJ e agora a gente precisa aguardar o reflexo disso no mercado e como isso vai se acomodar nos próximos dias. Mandar um abraço para o Dr. Germano, que entrou aqui agora, nosso amigo. Grande amigo. E mandou aqui um abraço para a gente. Interessante, né? Porque, claro, por exemplo, o Maurício já colocou aqui, a lei não restringiu o uso do instrumento particular. Pode o CNJ, na sua atividade administrativa, restringir o que a lei não restringiu? Pois é, essa discussão, eu acho que até ela não seria tão, vamos dizer assim, produtiva da gente ter aqui nesse momento, porque é um argumento. A gente sabe, muita gente está trazendo esse argumento. A lei não falou, o CNJ não poderia ter dito. Por outro lado, há quem leia a lei e que encontre na lei o fundamento para essa interpretação. Então, aqui, a gente está numa questão interpretativa. Eu acho que ambas as interpretações têm os seus cada uma, né, tem o seu embasamento e a gente tem que respeitar. Mas, cara, na verdade, assim, nos últimos anos, a nossa construção de normatizações administrativas, muitas vezes, ela traz conteúdos que afrontam a lei. Quer que eu dê um exemplo aqui claro e que todo mundo faz? Inventário extrajudicial. Se você abre o artigo 610 do CPC, eu preciso de partes capazes e concordes, advogado e inexistência de testamento. Inexistência de testamento já foi flexibilizado no Brasil inteiro e possivelmente agora o próprio inventário com incapazes vai ser normatizado pelo CNJ, já é normatizado em alguns estados e por decisões. Então, essa é uma possível discussão, mas acho que o que interessa aqui para a gente no momento é o quê? É que tem obrigado ao nosso querido amigo e mestre Biratã aí, mandou os parabéns. A gente tem um provimento que está permitindo, e é isso que nós temos hoje, né? E tem reflexos. Cara, por exemplo, um reflexo, a gente falou de estado de São Paulo. Um reflexo que o pessoal tem comentado aqui é como cobrar.
como cobrar a escritura agora? Por quê? Porque eu tenho um enunciado do colégio notarial, esse enunciado está em vigor ainda. E esse enunciado foi feito num momento prévio a esse provimento do CNJ. E o enunciado falava o quê? Que eu vou cobrar 2 atos pela escritura de venda e compra imobiliária com alienação fiduciária em garantia. Um ato de venda e compra com 40%, um ato pelo valor da dívida com 40%. Aí agora a gente muda a mecânica dizendo que a escritura é obrigatória. Aí já tem gente perguntando, não, mas peraí, como é que eu vou cobrar agora? Ué, na minha visão, pelo menos eu tenho defendido isso, eu vou cobrar como eu sempre cobrei, sem desconto. Se a forma pública é obrigatória, Perfeito. então eu vou cobrar um ato pela venda e compra e um ato pelo valor da dívida sem desconto. Aí já começam os argumentos de ordem econômica. Não, mas peraí, o mercado vai receber isso? Porque, veja só, o mercado vai receber isso? E aí estão sugerindo que, não, você vai cobrar um ato pela venda e compra cheio sem o desconto e um ato acessório pela alienação fiduciária em garantia. Eu falei, não, eu não posso usar o argumento econômico para nortear a minha cobrança. Perfeito. Inclusive, você falou do Marco Tura. O Marco Tura eu encontrei, nossos filhos estudam na mesma escola. No domingo, ó o papo de cartorário em festa junina, falando de mudança da alienação fiduciária. Encontrei o Marco Tura na festa junina da escola das nossas crianças, e aí a gente estava conversando sobre isso. Eu falei para ele uma coisa, eu falei, Marcão, cara, porque o pessoal tá falando assim, não, mas as pessoas vão questionar agora que vai ter 2 atos cheios. Eu falei, gente, paulada de alguns segmentos da sociedade, a gente vai tomar, seja lá qual for a mecânica de cobrança que a gente adotar, vai tomar paulada. E a gente tem bons argumentos para se defender. Temos vários, né? Agora, Arthur, mudar pela cobrança, não, vamos cobrar cheio. Cobramos com desconto a vida inteira porque era facultativo. Aí agora é obrigatório, cobra cheio. Ué. Perfeito. Eu adiro aí completamente a sua juristas, no sentido de que o instrumento particular ele é gratuito. Gratuito nada, né? Pelo contrário, há uma remuneração, por vezes até embutida no preço final do negócio, por loteadores, incorporadoras, mas o fato é que o instrumento particular também tem um custo. Se a gente colocar na balança o custo do particular e o custo da atividade notarial, com todas as suas qualidades, né, que emanam ali daquele ato final, eu acho que o mercado vai acabar recepcionando muito bem esse novo provimento do CNJ. Eu também acho, e o que você falou é fato, o contrato particular tem custo. Tem custo. Mas olha, eu espero, essa discussão andou tomando alguns grupos de tabeliões de notas aí, e cara, eu espero que não mudem essa mecânica de cobrança. Claro, a gente tem, por exemplo, o Arthur, Ariur tá falando aqui, o mercado vai fugir da alienação fiduciária. Tá bom, eu particularmente não acho que o mercado vai fugir da alienação por conta de um preço de escritura. Duvido. De jeito nenhum. Até porque o Moacir falou, e é verdade, o contrato tem um custo. O contrato tem um custo. Agora, eu só espero, você sabe que a gente, claro, eu entendo qualquer tipo de argumentação e tal, mas para mim, a questão da cobrança, o próprio Dr. Germano falou aqui que não acredita na fuga do mercado, eu não acredito de jeito nenhum. E o custo da escritura é o custo que sempre foi cobrado, só que agora sem o desconto. Vão reclamar? Como eu falei na conversa com o Marco Tura, irão reclamar de qualquer jeito, mas que reclamem de algo que está sendo cobrado dentro do parâmetro que a gente tem, que é o parâmetro atual. Como que eu sempre cobrei? Não é contrato, um ato, a venda e compra e o valor da dívida no outro? Mesma coisa, só que agora, se a forma pública é obrigatória, eu deixo de conceder o desconto, né? Ô Moacir, que legal que foi esse encontro, viu? Nosso tempo agora já findou aqui, passou um pouquinho até, mas passou por uma boa razão.
Bom, enfim, tem discussão, o pessoal tá mandando aqui mensagens, depois questão de, talvez a gente não a gente vai, o tempo vai dizer se vai ter fuga, se não vai, se, Sim. enfim, como que vai ser essa questão. Mas eu acho que o mais legal é que toda vez que a gente tem essas mudanças, a gente estuda novamente um instituto, a gente revê pontos importantes. E eu, quando teve esse provimento do CNJ, eu falei, cara, a gente precisa falar um pouco novamente sobre alienação, porque por mais que seja um tema que, enfim, ele é bastante tratado, ele desperta muito interesse porque é uma garantia que é extremamente utilizada. E aí, não é porque você está aqui na minha frente, não, mas eu penso em alienação fiduciária em garantia, eu penso em você, porque eu acho que hoje você, para mim, é uma das grandes referências no tema, tem livro, estuda, é um cara aberto à conversa. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esses estudos. E eu adorei, cara, eu gostei muito do que a gente falou um pouco de conceito, de pontos problemáticos aqui da alienação, comparamos com a hipoteca, casos práticos, cara, a gente trouxe muita coisa legal e eu acho que quem assistiu ao vivo conosco certamente deu uma boa noção, boas ideias a respeito da alienação e vai ficar gravado para quem quiser assistir posteriormente. Eu quero lembrar, o pessoal andou perguntando aí ao longo da live, do grupo do WhatsApp do Moacir. Como eu já falei e reforço, o Moacir, entrem aí, sigam o perfil do Moacir no Instagram e chamem ele lá, porque os grupos de WhatsApp do Moacir estão muito legais. Eu passei para a minha equipe do cartório para todo mundo entrar lá, para poder ler, estudar. É um trabalho sério, bem feito, então recomendo o perfil e o trabalho do Moacir e particularmente esses grupos de WhatsApp com temas, com decisões, é algo que tem muito valor, porque quem trabalha em cartório tem que gostar de estudar. Toda semana tem novidade, né, Moacir? Se a gente for pegar entre lei federal, código de normas, decisões, cara, toda semana tem alguma coisa nova para estudar, não passa uma assim, então tem que estudar e tem que procurar boas fontes de estudo. É isso, meu amigo, obrigado, que eu vou deixar a palavra para você dar um tchau aí para a turma e finalizamos aí com muita alegria, muita gratidão pelo teu tempo, que eu sei que é valioso por você ter aceitado estar aqui conosco, por falar sobre alienação e pela tua simplicidade, comprometimento aí com o estudo notarial e registral. Isso é muito valioso e foi ótimo ter você aqui. Imagina, querido, eu que agradeço muito a gentileza do convite, também reforçar aí a todos que queiram participar dos nossos grupos, dos nossos debates, entrem lá no meu site, no meu Instagram, já tenham acesso direto, vai ser um prazer dividir com vocês, agradecer muito aí a gentileza do Arthur, um grande amigo, grande conhecedor aí da nossa área, que fomenta também com ótima qualidade os estudos e as nossas instituições de maneira geral. Querido, foi um prazer, viu? Eu fico à disposição. Obrigado. Da sua pessoa, dos seus alunos, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Fique com Deus. Todos. Obrigado, Moacir. Obrigado, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos e até a semana que vem. Valeu. Até mais.